Olá, minha gente, eu sou o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha, trazendo para você as principais notícias do dia, especialmente das últimas horas, aqui no nosso portal folhabv.com.br e também na nossa Rádio Folha FM. Eu quero convidar você a participar conosco, sempre enviando sua sugestão de matéria, de entrevista ou mesmo críticas, sugestões, reclamações ao nosso trabalho, porque a gente precisa de saber esse feedback, esse retorno, para a gente melhorar aqui o nosso trabalho, né, e passar para você a melhor informação possível, né? O 999715300 está aberto para você, é o zap da redação e também tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você participar conosco, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, né, assistindo a gente com essas imagens aí. Gente, vou só resumir aqui algumas notícias que a gente vai falar aqui hoje, né? Por exemplo, o presidente Lula já prometeu uma nova vinda a Roraima, né? Será a terceira vinda ao estado em menos de 2 anos, né? Desde que ele assumiu esse terceiro mandato. E dessa vez vai ser para tratar sobre a migração venezuelana. Já já a gente fala a respeito disso. Tem também aqui as últimas notícias sobre o imbróglio entre Catarina Guerra e Nicolete, em que o TRE deu uma decisão surpreendente na noite de ontem aqui em Roraima, né, deixando de fora aí o União Brasil da disputa pela Prefeitura de Boa Vista. E já já a gente tem novidades a respeito desse caso, né, desse imbróglio. Tem também aqui, gente, detalhes da decisão judicial que liberou o empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena Lima, né, nesse caso. A gente tem detalhes aí a respeito dessa decisão que liberou ele, né? E vamos falar a respeito disso também. E também ainda sobre a primeira declaração aí à imprensa feita pela deputada federal Helena da Zatur a respeito dessa prisão do marido dela, né? Que já foi inclusive liberado. Já já a gente faz os detalhes, traz as novidades. E também, gente, a reclamação de mães que estão relatando dificuldades diante da falta de fórmulas especiais na rede municipal de saúde aqui em Boa Vista. Então, fiquem ligados no nosso podcast aqui. E, a princípio, eu quero dar as boas-vindas ao nosso podcast para Paola Carvalho. Seja muito bem-vinda desde já, Paola. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos os ouvintes do Papo de Redação. Tamo junto. Tamo junto, Paola. Vamos começar, antes você trazer aquelas notícias bombásticas, né, que você foi responsável por uma notícia histórica, né? Verdade. Porque, de certa forma, uma decisão do TRE que tira 2 candidatos de um partido, né, de certa forma é uma decisão histórica e já já a gente fala as últimas notícias a respeito disso. Mas antes eu quero falar sobre esse novo anúncio, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que vai vir a Roraima, dessa vez agora para discutir a crise migratória venezuelana com o governador Antônio Denário. Essa declaração foi feita hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro, em uma rádio de Manaus, né, a Rádio Norte FM, onde Lula reafirmou o compromisso do Brasil em acolher os imigrantes venezuelanos que buscam refúgio no país. Segundo o presidente, o governo federal tem a responsabilidade de apoiar o estado de Roraima na gestão nessa crise, especialmente em áreas como educação e manutenção dos refugiados. Segundo Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está com orientação e determinação da presidência da República para tratar com muito respeito as pessoas que estão vindo para o Brasil por necessidade de sobrevivência. E uma outra coisa que ele falou é que o governo não quer que os venezuelanos enfrentem ainda mais dificuldades no Brasil do que já enfrentavam em seu país de origem. A visita de Lula a Roraima ainda não tem data definida, vale ressaltar, mas o presidente demonstrou esperança de que a Venezuela volte à normalidade para que os migrantes possam retornar o quanto antes, né? É uma declaração que até eu particularmente fico até surpreso, mas é a primeira declaração do presidente Lula, assim, de uma forma bem direta em relação à migração venezuelana aqui em Roraima, né? A gente sabe dos acenos que o governo Lula deu à ditadura do Nicolás Maduro no ano passado, né? Inclusive recebeu com pompas o Maduro no Palácio do Planalto, né? Agenda pública, né? Com o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Foi uma coisa que gerou muita repercussão negativa, né? Um desgaste para o governo federal, né? A oposição botou para
para poder criticar o presidente Lula, né, e seus aliados a respeito desse recebimento do Nicolás Maduro aqui no Brasil. E agora, depois desse rompimento do Lula com o Maduro, né, do Brasil com a Venezuela, agora a gente tem visto aí um pouco mais de ênfase, um pouco mais de enfrentamento, né, em relação a esse assunto, né, que até então, na nossa análise, era um tabu. Né? O Lula falar de Maduro, falar de crise migratória venezuelana, a gente tem a primeira declaração a respeito desse assunto, né? Só que a gente tem que sempre olhar com muita desconfiança, né? Porque o Lula ele está destacando aqui a questão de acolher bem os migrantes. De fato, qualquer país do mundo tem que acolher migrantes, né? O que a gente também quer saber é se a população roraimense que está aqui sofrendo com esses impactos da migração, ela também vai ser acolhida, né, de alguma forma. Então, a sociedade roraimense, de modo geral, ela espera uma resposta dessa, que nenhum governo, de fato, enfrentou essa questão, de fato, enfrentou esse problema com a seriedade que deveria ser tomada. É uma opinião minha e a gente fica aberto, evidentemente, a outros posicionamentos contrários, né, gente? Vamos, então, falar desse assunto, que ainda é o assunto do momento. Paola, mais uma vez, bem-vinda para você. Para você que está ligado agora no rádio, agora com a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Paola Carvalho está aqui com a gente para falar dessas últimas notícias sobre esse imbróglio Catarina e Nicolete, em que a Justiça Eleitoral deu uma decisão surpreendente ontem, Paola, né, em que você brilhantemente escreveu. E depois dessa decisão, a deputada estadual Catarina Guerra recebeu o apoio de alguns partidos da coligação, né? Verdade. Que já estava formada, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, agradecer os elogios, né? Por conta da matéria, falando que também o Lucas colaborou, né, com o trabalho que a gente fez ontem, né, para a reportagem sobre essa decisão, né, do Tribunal Regional Eleitoral, né, que teve voto de 4-3, né, pela decisão da retirada do União Brasil na candidatura majoritária, sim, né, a Prefeitura de Boa Vista. Deixar isso bem claro, gente, que os vereadores, né, continuam, né, com a sua candidatura normal aqui em Boa Vista, né, e nos outros municípios, somente a candidatura, no caso, para a Prefeitura de Boa Vista. A gente teve essa informação, né, pela manhã de hoje, já foi notificado aqui no Jornal Folha, que 4 dos 5 partidos que fazem parte da coligação Uma Nova Boa Vista, Boa para Todos, já declararam apoio para Catarina, né? São os partidos aqui, União Brasil, né, na verdade, o presidente da comissão interventora do Diretório Municipal do União Brasil, porque ainda está com aquele imbróglio com relação, né, o presidente... por conta a Nacional interviu, né? Então tá como presidente da comissão interventora o deputado federal Pastor Diniz, ele declarou apoio, né? Diz que a sigla vai continuar defendendo a candidatura da Catarina. O presidente estadual do PSD, que é o deputado federal Zé Haroldo, também manteve, né? Confirmou total apoio. O Messias de Jesus, senador do Republicanos, também disse que aguarda pela derrubada dessa decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Ele como presidente do Republicanos, né? E o presidente estadual do Novo, Oséias Colares, diz que também acredita que o TSE vai derrubar essa decisão, que vai ser ligeiro. Agora, a indecisão que a gente tem no momento é com relação ao PDT, né, que é o Flávio Zacher, presidente estadual e municipal do PDT, ele informou que o partido vai se reunir hoje à tarde para decidir como vai ser, né, como vai ser a decisão com relação ao apoio à Catarina. Até o momento a gente não tem informações atualizadas a respeito disso, né? A informação que a gente teve é que eles iam se reunir agora à tarde, então pode ser que daqui a pouco tenham novas informações com relação a isso, mas a informação que a gente tem até o momento agora, né, são 15h48 da tarde, a gente está gravando, no momento que a gente está gravando aqui o papo de redação, a informação que a gente tem até o momento é que eles iam se reunir e talvez poderiam decidir emplacar o candidato a vice-prefeito, que é o Sargento Demosiel, que é do partido do PDT, como postulante prefeito da coligação. Ele falou que todas as possibilidades estão na mesa. Então, pode ser que o PDT venha decidir apoiar o candidato a vice-prefeito como candidato a prefeito na prefeitura de Boa Vista. A gente não sabe ainda, mas pode ser que ocorra. Pois é, inclusive também tem a manifestação de outros partidos que nessa decisão foram excluídos, né? Verdade. Porque o que acontece? Só para a gente entender, né? Teve todo esse imbróglio, né? A Catarina, de certa forma, ela conseguiu incluir por decisão da Justiça, por força da Justiça,
2 partidos, né, que seriam interessantes, principalmente, claro que a questão da campanha, mas também por uma questão de tempo de televisão, que é o caso do Avante, né, e do Progressistas, que inclusive esses 2 partidos, a inclusão desses 2 partidos por força judicial na coligação Uma Nova Boa Vista Boa para Todos, fizeram a Catarina Guerra ter 1 minuto a mais que o prefeito Arthur Henrique, que está tentando a reeleição, no horário de rádio e televisão. Inclusive, tem uma manifestação também nessa matéria, verdade. Né? A respeito disso, né? A decisão do TRE ontem foi de exclusão desses 2 partidos, né? Do Avante e do Progressistas. O Progressistas o presidente estadual do Progressistas é o senador Dr. Irã Gonçalves, e ele também disse que estava surpreso com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral e manteve o apoio à Catarina. E o Avante, né, que tem um presidente estadual, que é o Irã Gonçalves da Silva, que é o Irãzinho, que é filho do senador, ele também, né, informou que mantém, que a sigla vai recorrer da decisão e que segue com a Catarina. Um outro assunto é o recurso da Catarina, né, que já está protocolado, já está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente está gravando agora, só que a gente não sabe como é que vai ser daqui a um tempo, né? Daqui depois, realmente, a gente... É uma coisa que desafia até a gente, como jornalista, né? A gente ter rapidez em ficar acompanhando tudo isso, né, Paula? Porque a decisão da justiça pode acontecer a qualquer momento. Qualquer né? momento. Então... Mas então eu queria saber mais ou menos o que foi falado, né, nesse recurso. O recurso já está, né, a tramitando equipe, né, já está tramitando, né, no Tribunal Superior Eleitoral, frente a essa recente decisão, né, no Tribunal Regional Eleitoral que definiu a retirada da candidatura majoritária, né, a decisão, a defesa da Catarina alegou que essa decisão da TRE, ela é ilegal e ela é absurda, e defendeu, né, o retorno dos direitos da candidata, principalmente por retorno dela no horário eleitoral e com a permanência do número dela e das informações dela na urna eletrônica até a decisão do Tribunal Superior Eleitoral com relação à permanência dela ou não na candidatura para a Prefeitura de Boa Vista. Perfeito. Então, eles estão alegando isso, e eles alegam isso tendo como base o artigo 16A da Lei das Eleições, onde diz que o candidato cujo registro esteja sob júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha, que é o caso da Catarina. Olha, Paola, eu fiz um questionamento aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. É um questionamento imparcial em relação a até quando o Tribunal Regional Eleitoral ele tem que incluir os nomes de urna, né, os nomes e os números de urna, né, numa eleição. Eu recebi uma informação aqui do TRE que diz o seguinte, a respeito do prazo em que o TRE tem para poder incluir, né, os nomes dos candidatos, né, os números de urna, e a resposta que eu recebi foi a seguinte: eventuais decisões supervenientes nos registros de candidatura serão refletidas no sistema CAND de forma imediata. De toda forma, tais impactos só poderão ser incluídos na urna até a geração de mídias e a respectiva cerimônia de carga e lacre, as quais estão sem data ainda fixada. Porém, em comunicação informal com o setor de tecnologia da informação do tribunal, há a previsão de que tal cerimônia ocorra entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. Então, eu fico pensando, né, se tiver alguma decisão depois desse prazo, meio que embola até a vida do pessoal do TRE, né, Paula? É verdade, porque é uma questão de tecnologia, não só uma questão, né, de vontade do Tribunal Regional Eleitoral, né? Então, provavelmente, talvez se a decisão do TSE seja favorável à Catarina e seja posterior ao lacre das urnas, talvez as urnas tenham que voltar para o TRE para ter uma nova inclusão de informação para depois ocorrer de novo um novo lacre e distribuição para os locais de votação. Pode ser que seja dessa forma. Pois é, vamos esperar, vamos aguardar e ter muita agilidade em poder acompanhar tanta decisão judicial. Lucas, eu acho importante a gente destacar também que mesmo com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, tanto a Catarina, né, quanto o Nicolete, eles informaram que eles vão, né, recorrer da decisão, né? A Catarina já entrou, né, com um pedido no TSE, o então candidato Nicolete, deputado, né,
informou também que já ia entrar com recurso, mas eles continuam fazendo campanha normalmente. Eles informaram que eles vão continuar fazendo visitas, fazendo reuniões, né, trabalhando nas redes sociais. Então, a questão do horário eleitoral realmente já foi suspenso. Inclusive, tem uma reportagem do Lucas já nas Folhas de Boa Vista falando sobre isso, né, que o horário eleitoral da Catarina aparece com azul. Né, já não tem mais informações sobre a candidata, a mesma coisa, né, o Nicolete, enfim. Mas a campanha deles continua normal, como se nada tivesse acontecido. Muito bem, muito boas informações. Agradecer demais a sua participação aqui, Paola. Até uma próxima aqui para trazer informações novas a respeito desse imbróglio, que eu acho que não vai acabar por aí. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Muito bem, gente. E outro assunto que está rendendo muito essa semana é a prisão, que agora, na verdade, é a liberação, nesse caso, do empresário Renildo Lima, né, marido da deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima. Ele foi liberado provisoriamente com uma condição, gente, de ficar em casa das 6 da tarde às 8 da manhã do dia seguinte, todos os dias. Ele e mais 5 pessoas, a gente lembra que essas pessoas chegaram a ser presas em flagrante pela Polícia Federal após o grupo ser flagrado com R$500 mil em espécie. Nessa mesma decisão, proferida na terça-feira, dia 10 de setembro, em audiência de custódia, o juiz eleitoral Breno Jorge Portela Silva Coutinho, da primeira zona eleitoral, isentou o empresário de pagar uma fiança e o obrigou a cumprir outras 3 medidas cautelares. Quais são elas? Comparecer a cada 2 meses em juízo e ainda todas as vezes que for intimado para eventual instrução criminal, comunicar à autoridade judicial qualquer viagem acima de 8 dias dentro do Brasil e qualquer viagem internacional deve ser previamente autorizada pela Justiça. O magistrado reconheceu a legalidade do auto de prisão em flagrante dele, né, e de todos os suspeitos, a preservação da integridade física dos detidos e ainda que, em primeira análise da investigação, segundo o juiz, a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, em especial pelos documentos carreados até o presente momento na fase inquisitorial. Segundo o juiz, por outro lado, né, ele entende que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a integridade física e psicológica, bem como a boa instrução processual por parte aí dos investigados. O Ministério Público Eleitoral, durante a audiência, defendeu, além da homologação da prisão em flagrante do empresário, a conversão dela em prisão preventiva e que, caso o juiz não aceitasse esse pedido, que aplicasse uma fiança de R$60 mil, considerando que Renildo é proprietário de uma empresa de transporte aéreo com significativa movimentação financeira. No caso do pedido de prisão preventiva, em acordo aí, em consonância com a PF, o MP entendeu a existência de pressupostos e fundamentos necessários para tanto, haja vista a vultuosa quantia em dinheiro em espécie apreendida nas proximidades do pleito eleitoral, com anotações e materiais relacionados à campanha eleitoral de candidatos desta capital e troca de mensagens com candidatos do interior do estado. Por sua vez, a defesa do Renildo Lima opinou pelo relaxamento da prisão, isso durante a audiência de custódia, viu, gente? Opinou pelo relaxamento da prisão e pela liberdade provisória do Renildo, além de pedir o afastamento do pedido para converter a prisão em flagrante em preventiva, da aplicação das medidas cautelares e da fiança também. O juiz também autorizou a liberdade provisória dos outros 5 investigados, arbitrando apenas no caso da advogada que chegou a ser presa o pagamento de fiança de R$5 mil. Em comum, Breno Coutinho ordenou para ela e outros 4 investigados o comparecimento a cada 2 meses à Justiça e a comunicação à Justiça de qualquer viagem acima de 8 dias. E a deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima, que é esposa do Renildo, ela divulgou a sua primeira nota à imprensa a respeito desse assunto na manhã de hoje, né? E ela disse que a Justiça reconheceu a arbitrariedade da prisão em flagrante do marido. E a deputada confirmou que o marido participou de audiência de custódia, que resultou na liberação do empresário, e que nessa audiência de custódia foi comprovada a legalidade dos recursos sob a responsabilidade dele e o destino correto
do dinheiro. A parlamentar finalizou a nota dizendo que sempre confiou no esclarecimento dos fatos e na justiça, acreditando que a verdade prevaleceria. Vamos acompanhar os desdobramentos desse caso, dessas investigações a respeito desse assunto aí, gente. E quero falar aqui um pouco com a Adriele Lima. Primeiramente, bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast Papo de Redação. Oi, Lucas, obrigada pelo convite. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação de hoje. Quero falar um pouco sobre essas dificuldades relatadas por mãezinhas aqui de Boa Vista em relação à falta de fórmulas especiais na rede municipal de saúde. Queria que você falasse um pouco sobre essa denúncia, né? E se porventura o município já falou a respeito disso. Já, Lucas, esse é um caso que a gente recebe praticamente assim, quase todo dia, denúncias sobre a falta de fórmula, né? Que é um leite especial para as crianças que têm alguma síndrome, alguma deficiência ou alguma alergia alimentar. E aí também passa por outros procedimentos como a traqueostomia, enfim, tem problemas, não conseguem se alimentar da forma adequada, então elas dependem dessas fórmulas para manter a base nutricional do corpo. Sim. E aí a gente recebe frequentemente essas denúncias e a gente acompanha essa situação desde o início do ano, que foi lá em janeiro, dezembro do ano passado, se eu não estou enganada, que a prefeitura parou de distribuir, ou distribuir às vezes sim, às vezes não, essas fórmulas para as mães, né, para os pacientes atendidos pelo Sernutri. E aí, novamente, depois de 15 dias, né, 15 dias atrás, a gente fez uma matéria sobre isso, e agora 15 dias depois a gente recebeu novas denúncias falando que ainda não estão recebendo esse leite. E a gente foi atrás de novo de novas informações, né? As mães aí, como a gente já está acompanhando esse caso há muito tempo, elas já cobraram na prefeitura, na Câmara Municipal. Teve até uma criança que faleceu, né? Infelizmente. A mãe, ela relatou também pra gente ontem. Ela até mostrou a matéria, a gente já entrevistou ela. A criança estava internada no Hospital da Criança e aí 2 meses depois, como ela não tinha dinheiro para comprar a fórmula, ela disse que essa falta de alimentação adequada agravou o quadro da criança e ela morreu em junho. Gente, pelo amor de Deus. E aí é exatamente isso que as outras mães relatam, né? Porque a fórmula ela é muito cara, dependendo da marca que você for encontrar, uma lata é mais de R$200, mais de R$300. Gente. E aí as crianças, elas precisam de mais ou menos, tem uma, por exemplo, que é o relato dela, a mãe fala que o filho precisa de 18 latas por mês. Gente, pelo amor de Deus. É muito caro. Assim, se for R$200 a lata, é muito dinheiro. Você falou aí de R$200 uma lata, né? Mas é a média, né, de R$200, 18 latas por mês. Gente, para vocês terem uma ideia, fiz um cálculo aqui rápido no meu celular. Se você for considerar 18, né? 18 latas por mês. Em 30 dias. Uma R$200, R$3.600, gente, por mês. Exatamente. E, sendo que, de modo geral, a população brasileira que capenga com salário mínimo, não né? recebe mal de um salário mínimo. Porcaria de um salário mínimo de R$1.400 e poucos. Sabe assim, a verdade é essa, né? É uma vergonha um Brasil ter um salário mínimo com esse valor. Estou falando aqui de modo geral, não sei qual é o salário da mulher, mas R$3.600, de certa forma, é um valor alto até para uma classe média, né? Sim, exatamente. E aí, por conta dessas dificuldades, como a criança ela já está ali, ela depende da mãe o tempo todo, as mães acabam abrindo mão dos empregos para ficar em casa com as crianças. E aí teve mãe que já fez feijoada para arrecadar pelo menos 2 latas para durar um certo tempo. Teve uma que ela não precisava de tantas latas de leite, mas ela fez uma feijoada, conseguiu o dinheiro para durar 2 meses de uma alimentação com fórmula, e aí depois a criança voltou a ter convulsões, porque não estava mais se alimentando da forma adequada, e aí está internado no hospital da criança. E ela disse que isso é muito triste, porque ela quer sair do hospital, ela não quer, já fazem 20 dias que ela está no hospital com o filho dela, ela não quer mais estar no hospital com a criança, mas ela também não tem dinheiro para comprar as fórmulas, então ela precisa ficar ali, sabe? E aí, tipo, é muito desesperador os relatos delas. Imagino. Teve uma mãe que vendeu moto, teve uma mãe que largou o emprego. Enfim, são vários relatos e a gente acompanhando já toda essa situação há 9 meses, a gente decidiu cobrar de novo a prefeitura. Na última vez que a gente tinha falado com a prefeitura, eles informaram que estavam readequando o planejamento, né, devido à revogação da lei, e que estava trabalhando para que a situação fosse normalizada. Sim. Pedindo novas informações, eles afirmaram isso.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que conseguiu avançar no processo licitatório para o fornecimento das fórmulas e está tomando todas as providências para adquirir o material o mais breve possível. Ressalta que o processo licitatório que constam as fórmulas é composto por 29 itens e todos vêm de outros estados. Destes, 19 itens já foram homologados e a Secretaria já solicitou urgência na entrega dos mesmos, entrando em contato direto com as empresas fornecedoras para o envio imediato do que tem disponível em seus estoques. Entendemos a preocupação das mães nesse atendimento, porém somos obrigados por lei a cumprir os prazos legais da licitação, que é extensa e rigorosa. Tudo que pode ser feito está sendo feito. Gente, vamos esperar com que isso seja feito o mais rápido possível, né? Já teve uma criança que morreu por conta disso. Segundo o relato da mãe, relato... ela explica que essa falta de alimentação adequada acabou ocasionando a gravidade do quadro da criança, né? Que tinha uma síndrome. Sim. Gente, é triste, né? Quantas crianças, quantas pessoas que muitas das vezes dependem do estado, do município, para poder conseguir um remédio caríssimo, né?